E aí, estrelinha, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre autoconhecimento de uma forma diferente, de uma forma que talvez você nunca tenha visto, nunca tenha ouvido por aí. E eu vou te confessar que depois que eu tive essa compreensão acerca do autoconhecimento e do caminho dele, as coisas ficaram mais claras para mim, eu consegui compreender melhor o meu caminho, eu consegui entender melhor a minha identidade e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para que você também possa ter a oportunidade de acessar essa informação de uma forma mais clara e de uma forma que te dê mais sentido de vida. Bom, a gente fala muito sobre autoconhecimento e a gente vê muitas pessoas desenvolvendo, né, o autoconhecimento na vida delas, mas de forma, vamos dizer assim, dividida, né? O autoconhecimento ele não tem um conceito único, um conceito específico. E quando eu comecei a trabalhar com a mentoria do autoconhecimento, o que mais me incomodava era o fato de eu não conseguir definir exatamente o que era autoconhecimento. E você também precisa saber, principalmente sobre mim, uma informação que é importante para esse vídeo. Eu sou uma pessoa que eu procuro e estudo as coisas da vida em todos os aspectos possíveis de uma forma holística. E o que quer dizer holístico? Holístico vem do todo, significa que você vai ter uma visão larga sobre todas as coisas. Então, eu te convido para que antes de você começar a assistir esse vídeo, você tenha um espírito aberto para receber as informações que eu vou te passar aqui, também de uma forma holística. E que a partir desse vídeo, toda a sua vida também seja determinada por esse tipo de pensamento, por esse tipo de visualização sobre a vida, porque ela facilita o nosso crescimento, o desenvolvimento, a nossa compreensão sobre as coisas. Eu ficava me questionando. Bom, mas uma coisa, ela não pode ser repartida do todo. Onde que eu entendi isso? Eu entendi isso principalmente quando eu comecei a sair da religiosidade, porque a religiosidade, ela é uma tendência que te leva a entender, a compreender a vida apenas sobre um ponto de vista. E quando você começa a entender as coisas sobre todos os pontos de vista, quando você começa a entender que existe um criador de tudo, e tudo está interligado o tempo todo, fica muito mais fácil para você acessar o seu autoconhecimento e você já vai entender melhor sobre isso. Então eu comecei a entender e a olhar a vida de uma forma mais ampla, de uma forma como um todo, e eu comecei a buscar ferramentas para isso. Então eu frequentei várias religiões, eu estudei sobre elas, eu estudei sobre aspectos históricos, eu peguei a Bíblia e comecei a ter mais intimidade com ela. E vou confessar para você que a Bíblia, para mim, ela se resume ao Criador de tudo. Hoje eu tenho uma intimidade muito grande com ela e é nela onde eu tenho encontrado muitos conceitos, muitas definições e muitas compreensões acerca do autoconhecimento. Então, não importa a sua religião, não importa de onde você venha, não importa o porquê você está buscando o autoconhecimento na sua vida agora, mas se abra para que você consiga entender o autoconhecimento de fato como ele é, e não como as pessoas vendem, e não como uma religião específica, como uma ferramenta específica, uma técnica específica. O autoconhecimento nada mais é do que o próprio Deus, o próprio caminho de Deus, o próprio caminho do Criador de todas as coisas, e isso é impossível de não ser compreendido, porque nós temos um Criador de tudo, todos nós sabemos disso, e tudo deve se resumir a Ele. E isso não é religiosidade, são fatos. Então, com esse fato, eu consegui definir o meu conceito de autoconhecimento, e é esse conceito que eu levo para todas as minhas alunas, para tudo que eu publico, para tudo que eu escrevo hoje. Um dia eu perguntei para Deus: Deus, o que é autoconhecimento? Por que a gente precisa disso? Que sentido que faz na minha vida eu começar a me questionar tanto e a me reinventar tanto, e tantas fichas caindo? Aonde que eu vou chegar diante de tudo isso? E ao mesmo tempo, eu queria ser uma pessoa altamente autêntica, eu queria ser uma pessoa que tivesse identidade definida, eu queria ser uma pessoa que tivesse conectada com a minha própria essência, e foi exatamente nesse momento onde eu tive a minha resposta. A primeira passagem bíblica que me veio à tona nesse dia foi: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Quando eu perguntei para ele o que era autoconhecimento, ele me respondeu exatamente isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fiquei bem intrigada e eu cheguei à conclusão de que o caminho do autoconhecimento é esse caminho da verdade. A verdade somos nós mesmos. Conhecendo a nós mesmos, nós estaremos livres. Porque não existe ser humano livre sem conhecer a sua identidade, sem conhecer a Cristo. Se você nunca estudou, nunca leu, nunca procurou entender melhor a Bíblia e o contexto histórico de Jesus Cristo na Terra, Jesus Cristo veio à Terra para nos trazer a identidade, para nos trazer a oportunidade de sermos imagem e semelhança do Criador. Então, quando Jesus veio, passou pela Terra, foi morto, foi crucificado, ele, na verdade, estava nos fazendo um grande favor, que era nos trazer a autenticidade. Então, quando eu conheci esse versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu falei, mas que verdade é essa? Porque o meu sonho é ser livre, eu era uma pessoa altamente presa no mundo, porque eu não sabia quem eu era, então eu andava por todos os lugares e eu era desconhecida, porque nem eu mesma sabia do meu valor. E conhecendo a verdade, que é a minha identidade, então eu comecei a ser livre, comecei a ser eu mesma, comecei a ser autêntica e eu alcancei a minha liberdade. E para conhecer a verdade e ser livre, a gente precisa transitar por um caminho que se chama autoconhecimento. E aí, ao mesmo tempo, me veio uma outra passagem bíblica e ela diz, onde Jesus estava num contexto lá, no livro de João, e ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais uma vez eu fiquei muito intrigada. Eu falei: como assim? Eu acabei de entender tudo. O que seria ser uma pessoa ser o caminho, uma pessoa ser a verdade e uma pessoa ser a vida? E essas três palavras para mim se resumiram em: Jesus Cristo é o autoconhecimento que nos leva à essência e que nos leva a desfrutar dessa essência. Então, o caminho é todo o trajeto que nós fazemos durante a vida para encontrarmos a nossa autenticidade e a nossa identidade. O caminho que nos leva à nossa autenticidade e à nossa identidade é Cristo. Porque nós somos o próprio Cristo, nós somos imagem e semelhança dele, e sem ele nós jamais conseguiríamos chegar à nossa identidade, como eu falei para você agora há pouco. Então faz todo sentido esse vídeo, faz todo sentido que a gente medite sobre essa palavra e ver o tanto que ela é forte, o tanto que ela é impactante na busca do nosso autoconhecimento e da nossa identidade. Autoconhecimento não é só você saber os seus defeitos, as suas qualidades, as suas fraquezas, aonde que você tem o signo, não sei da onde, aonde que seu ascendente. Não é isso o autoconhecimento. Autoconhecimento é identidade. Se o seu signo, se entender sobre signos te leva à sua identidade, então busque aprender. Se conhecer mais sobre seus defeitos e qualidades te faz chegar à sua identidade, esse é só o caminho. E o caminho, ele pode ser feito de várias formas, com vários trajetos, mas ele só se resume em um único lugar, que é Cristo. Quando você entender isso, fica mais fácil. Fica mais fácil para você não se perder, fica mais fácil para você não fraquejar, fica mais fácil para você estar convicto de que esse caminho existe, que ele é possível para você. Todo ser humano tem o direito e veio predestinado a traçar esse caminho. Eu vou tentar fazer para você aqui entender, que começa com o despertar da consciência, depois com o autoconhecimento e depois com o encontro com a sua essência e com a sua identidade. A verdade, quando você se liberta dela, que é a sua identidade, quando você conhece a sua identidade, você conheceu a verdade. E quando você conhece a verdade, você desfruta da vida. Porque a vida é a essência. A vida é aquilo que está dentro de você que ninguém pode te tirar. É a sua conexão com o Criador. É a centelha divina que a gente fala que habita dentro de você. E essa centelha divina, ela precisa ser acessada. Mas existe um caminho para isso acontecer e esse caminho se chama autoconhecimento. Quando a gente está aqui no nível 1, vamos dizer assim,
Eu para fazer a didática ficar mais fácil para você, eu distribuo esse conhecimento aqui em nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. O nível 1 é o despertar do autoconhecimento. É quando você pensa, existe alguma coisa aqui dentro de mim que eu preciso encontrar, que o seu espírito, na verdade, já te fala sobre ela, que é a sua essência. Só que, como você ainda não percorreu esse caminho, você ainda não consegue ter clareza sobre ela, sobre a identidade e sobre a essência. Então você precisa vir para o caminho do autoconhecimento. E Deus vai te chamar para você trilhar esse caminho. Talvez você, inclusive, já esteja trilhando agora, que é quando você acha que a sua vida está de cabeça para baixo. Que é quando você acha que o mundo acabou para você, que é quando você acha que está tudo desabando na sua cabeça. Na verdade, o que está acontecendo com você é uma reconstrução daquilo que você nunca foi, para que você se encontre com quem você realmente é, que é a sua identidade que está logo em seguida. Esse caminho de desconstrução, ele é muito difícil, nós vamos gravar um vídeo sobre ele em seguida, para a gente falar exatamente sobre a desconstrução do autoconhecimento. Mas saiba que, se hoje você está despertando, se muita coisa está acontecendo na sua vida, se as coisas estão sendo desconstruídas, você está começando a trilhar esse caminho que vai te levar à sua essência e à sua liberdade de espírito, tá, gente? O que eu falo aqui sobre ser livre é a liberdade espiritual. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é da sua liberdade espiritual que ele está falando. E quando nós somos livres espiritualmente, nós somos livres para triunfar na terra em todas as áreas da nossa vida. Primeiro a liberdade do espírito, depois a liberdade do corpo e da alma. Sem ela não é possível a gente triunfar na terra. Porque a terra, ela é só uma passagem. A gente precisa se lembrar de quem é para que a gente possa passar por ela de uma forma leve. Caso contrário, essa passagem vai ser bem dolorosa, vai ser bem dura, porque você não vai saber de onde veio. Você vai achar que isso aqui te representa, que a vida, o mundo te representa. E muitas pessoas hoje têm essa perspectiva de vida, de que a própria vida, o próprio mundo representa quem ela é. Então, ela se deixa levar muito pelos problemas, pelas dificuldades, pelas relações, por tudo aquilo que é passageiro, por tudo aquilo que simplesmente vai evaporar com o vento, de uma forma muito fácil, de uma forma. Basta fechar os olhos, né? A gente fala, a vida é um sopro, e é exatamente isso. Então, se você não se lembrar do seu espírito e da sua essência, isso aqui vai se tornar pesado demais. E quando você conhecer o seu espírito e a sua essência, isso aqui vai ser mais leve do que você imagina, porque é o espírito que te dá a liberdade. Então, não esqueça, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Aqui nesse vídeo a gente falou um pouco resumidamente sobre os 4 pontos, mas eu posso gravar um vídeo para você. A gente vai falar nível 1 sobre o despertar da consciência, porque existe muito conteúdo aqui dentro para a gente tratar. A gente vai falar sobre o caminho do autoconhecimento, o encontro com a sua identidade e a sua liberdade de espírito, que é a sua essência. Então eu te espero nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha entendido tudo isso aqui e que agora a sua cabeça comece a pensar diferente, que a sua cabeça comece a pensar espiritualmente, independente da sua religião, independente de qualquer coisa. Um beijo para você e até o próximo vídeo.